Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e hoje eu venho trazer um programa muito especial que é o Turbina 2025. Bom, essa ideia surgiu mediante as novas diretrizes que eu venho trazendo para o canal. Como eu já falei aqui, Biokinesis é muito mais do que apenas ouvir áudios ou fazer técnicas, né? Tem muito mais relação com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tem muita mais relação com o quanto nós nos tornamos pessoas melhores, o quanto nós nos curamos, o quanto nós nos desenvolvemos. Eu sei que tem muita gente talvez que não goste muito dessa minha pegada, e eu entendo isso completamente. Eu sei que tem muita gente que vai preferir, como é que eu vou dizer assim, estar num canal onde só precisa ouvir os áudios e tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum não, eu entendo, eu estou fazendo o meu trabalho aqui para quem se interessa pelo meu trabalho, para quem gosta do meu trabalho. Bom, então para começar a trazer esse desenvolvimento do Turbina 2025, que é um projeto, é uma ideia, vai ser gratuito aqui no canal, então vai ser acessível para todo mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem aqui a área dos assinantes, que é uma área onde eu coloco conteúdos exclusivos, que são conteúdos de estudos, para estudos mais aprofundados, onde qualquer pessoa que queira se aprofundar mais nos conhecimentos da Biokinesis, é só assinar lá, valor super simbólico, e você vai ter acesso a essas aulas. São aulas que vêm de estudos que eu faço durante anos. Boa parte da minha vida, acho que se duvidar aí já deve ter uns 10 anos que eu estudo sobre desenvolvimento pessoal e humano, venho aplicando muito isso na minha vida, então por isso que eu vejo a importância disso para a vida da gente. Foi onde eu comecei a entender a relação entre biokineses, a importância de tudo isso, principalmente para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento humano, que no final das contas é para nós mesmos, para sermos pessoas melhores para nós mesmos, para sermos pessoas, digamos assim, mais felizes, mais tudo. Ou seja, para sermos assim 1000% do que da nossa essência, mais do que qualquer coisa. Então, justamente de acordo com todos esses conhecimentos que eu venho adquirindo, eu venho trazendo sempre que possível muita coisa aqui para vocês, mas sinceramente eu acredito que não tem um conteúdo aqui, não tem nem 1%. Se duvidar de todo o meu conhecimento, de tudo que eu vim adquirindo. Mas como tudo é na hora certa, né? Então a gente vai. Para quem está acostumado comigo, vira e mexe, quando chega no final do ano, eu começo a trazer algumas dicas que a gente deve aplicar, né? No final do ano. Por quê? Bom, vamos começar essa aula aqui, porque tem bastante conteúdo, bastante coisa para trazer para vocês durante esse programa. Então, primeira coisa, né? Que a gente precisa entender, não sei se precisa entender, mas que é legal a gente compreender o que acontece. Na natureza, tudo funciona a partir de ciclos, tá? Eu podia até ter feito 4 setinhas, mas então tudo funciona a partir de ciclos na natureza. A gente percebe isso, talvez não tanto no Brasil, principalmente em alguns estados, né? O pessoal aqui que me conhece, que já me acompanha, sabe que eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente só tem praticamente 2 estações, né? Que é verão e a gente brinca, né, que é verão e inferno, porque às vezes nem inverno tem, e são umas estações muito loucas, tipo agora a gente tá no verão e tem ficado frio, tem chovido bastante, mas brincadeiras à parte, a gente tem aí na natureza 4 estações, basicamente, tá? Tem algumas regiões que são mais, por exemplo, né, na Índia, a gente tem, acho que é o tempo das monções. Então eu não lembro se são 5 estações lá ou se são 6, mas tem uma época que é a época das chuvas, então monções são chuvas. Mas
cara, esquece, a gente não tá na Índia, né? Enfim, não vai fazer muita diferença isso aqui pra gente. Então, basicamente, a gente tem 4 estações. Essas estações são ciclos. Bom, então, além das estações, a gente também tem aqui, 4 fases da Lua. Pelo menos são as que a gente conhece, tá? São as fases da Lua, que também são ciclos. Para vocês terem uma ideia de como são os ciclos da natureza e quão importantes são para a vida. Isso é, cara, a natureza a gente deveria estudar na nossa vida, a gente deveria estudar isso na escola, isso é tão importante, mas infelizmente, né, a gente não estuda. Para vocês verem quão poderosos são esses ciclos, as fases lunares, as mulheres, elas são extremamente conectadas com as fases lunares, claro, quando elas estão em sua natureza. A maioria não está, por conta principalmente de hormônios e etc, que na vida atual a gente acaba tomando, mas a gente tem aí 4 fases da Lua, 4 estações, a gente tem a fase solar também, né? Diferentemente da fase da Lua, das fases da Lua, a fase solar, os ciclos solares, eles levam 365 dias. Então, a gente começa a ver a importância dos ciclos. E para vocês terem uma ideia bem legal, aqui eu vou trazer um desenho que representa muitos ciclos. A borboleta. O arquétipo da borboleta é o arquétipo da transformação, é o arquétipo dos ciclos, é o arquétipo que vai trazer pra gente a força dos processos, de vencer os processos, a importância dos processos, a importância dos ciclos, né? Então a gente tem, por exemplo, a borboleta, que a gente já estudou na escola, já viu e tal, até o ovinho, aí a borboleta nasce, vira uma lagartinha, a lagartinha vai comendo as folhas, né? Vai crescendo, aí ela entra no casulo, aí fica lá no casulo e depois ela se torna uma linda borboleta. Para quem não conhece a história da borboleta, tem umas coisas muito interessantes para você ver como é que é importante os processos e etc. Conta uma história que tinha um menino observando lá a borboleta tentando sair do casulo. E ele, vendo a dificuldade que ela tinha, ele foi lá e decidiu cortar o casulo. Eu tô resumindo a história para vocês, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então ele foi lá e cortou o casulo para ajudar a borboleta, e a borboleta saiu por aquele buraco que o menino fez, e assim que ela saiu do casulo, ela caiu no chão. E ela não conseguiu levantar, ela não conseguiu voar, ela não conseguiu sair do chão. Por quê? Porque justamente a força que a borboleta faz para sair do casulo, para arrebentar o casulo, é o que fortalece as suas asas para que ela tenha força para voar. Olha que interessante. Isso traz muitas reflexões para a gente, para a nossa vida, o quanto que os processos são importantes, o quanto que muitas coisas que a gente passa, que a priori a gente classifica como algo negativo, e na verdade não é, está nos fortalecendo, nos forjando, nos tornando aquilo que a gente precisa se tornar. Não é que as coisas precisam necessariamente ser difíceis, pesadas e etc., mas existem algumas coisas que a gente faz para se fortalecer. Um bom exemplo disso, por exemplo, parece coisa de doido, né? Eu vou falar para vocês, parece coisa de doido. Hoje eu faço Muay Thai, sempre gostei de luta. Eu tinha parado, mas voltei. Tem uns 2 meses que eu voltei, mais ou menos. E o Muay Thai, tanto o Muay Thai como qualquer outra luta, é uma coisa, parece coisa de maluco. Porque a gente vai para um lugar para, entre aspas, apanhar, né? Ou pelo menos assim, né? Principalmente quando a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo, a gente apanha muito, até muitas vezes antes de conseguir bater em alguém, a não ser que a gente pegue alguém mais fraco que a gente. Mas é justamente isso que faz a gente se fortalecer. E assim, tem uns pormenores aí, mas é muito interessante. Então, não necessariamente precisa ser, entende? Só colocando aqui algo
negativo, algo pesado, alguma coisa pode ser divertido ou pelo menos uma escolha. Eu escolhi estar lá no Muay Thai, me fortalecendo, melhor lá do que na rua, vamos botar assim, né? Pois bem, então essas são as importâncias do ciclo e independente das questões, eu não vou entrar aqui em detalhes que o calendário gregoriano que a gente utiliza hoje, que é esse calendário que a gente tem aí, ele tá ou não tá conectado com a algum ciclo da Terra, porque ele não está conectado com nenhum ciclo da Terra, ele não está conectado com calendários antigos, não está conectado com calendário astrológico, não está conectado com nenhum calendário. Esse calendário que a gente vive hoje é muito doido, mas é o que tem para hoje. E qual é o ponto mais legal desse calendário? É o seguinte, a gente entra num ciclo dia 1º de janeiro, tá? E por quê? Porque independente da gente estar na natureza ou não, conectado com algum calendário da natureza, existe o que a gente chama de inconsciente coletivo, da egrégora, da energia de massa, onde a maior parte do mundo, porque assim, a maior parte do mundo segue esse calendário, é um calendário que não tem como, né, a gente não seguir, pelo menos para as coisas do dia a dia, estar conectado com esse calendário. Então, sempre que chega dia 1º de janeiro, a maior parte do mundo está com essa energia de começo, de recomeço, de início. Você está entendendo por que é importante? A gente estuda bioquinésia, a gente entende a energia. E como eu já falei para vocês, a gente tem mais de uma mente. E uma das mentes é a mente coletiva. Não tem como. A mente coletiva, ela tem muito poder. Tanto, digamos assim, para o bem quanto para o mal. Então, dia 1º de janeiro é um dia que vai trazer para a gente justamente isso. Essa energia de início. E no dia 31 de dezembro... ela traz pra gente o que? A energia de finalização de um ciclo. Todo mundo tem essa energia, né? Todo mundo, final, tá acabando o ano, tá coisa, vamos recomeço e etc, tudo mais e tal. Então, quando a gente vai chegando próximo ao dia 31 de dezembro, é muito bom a gente aproveitar essa energia. Então, a intenção desse programa Turbina 2025 é justamente a gente aproveitar essa energia que tá no ar, não tem como, a gente sente, a gente fala, a gente se conecta. Para quê? Para turbinar o nosso 2025. Pra gente sair o que? Digamos assim, né? Daquele mesmo ciclo que a gente teve no ano anterior. Entendeu? Então a gente sai desse ciclo e começa um ciclo realmente novo. É essa a ideia, é essa a intenção, tá? Então, sem mais delongas, pra gente começar bem esse nosso programa aqui, tá? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer aqui é o exercício. Então, o exercício dessa primeira aula, desse primeiro momento aqui, desse programa, é você fazer o quê? Você vai listar, vai aí, usa o seu tempo, pega um tempinho que você tem, enfim, separa um tempo para você fazer o que? Listar os seus desejos e objetivos para 2025. E aqui eu tô falando desejos e objetivos, eu não estou falando metas, tá? Tem uma diferença muito grande entre objetivos e metas. Então, por exemplo, só para você entender essa diferença. Quando eu falo de objetivo, por exemplo, meu objetivo em 2025 é emagrecer. É ter um corpo mais malhado, mais esculturado, mais
Tem outras palavras, eu não lembro agora, enfim. Mas resumindo, meu objetivo para 2025 é emagrecer. O meu objetivo para 2025 é ganhar mais dinheiro, por exemplo. Meu objetivo para 2025 é melhorar minha alimentação. E por aí vai. Podem ser... Cara, assim, nesse primeiro momento, lista todos os seus desejos, os seus objetivos, sem julgamento, sem se perguntar como que você vai conseguir isso, porque eu estou falando de objetivos e desejos, eu não estou falando de metas. E aí, qual é a diferença, então, para um objetivo e para uma meta? Uma meta, por exemplo, é, eu vou emagrecer 2 quilos por mês. Se eu, obviamente, né, ultrapassar a meta, melhor. Mas pelo menos 2 quilos por mês é a minha meta aqui em 2025. Esse é o primeiro momento. Você não vai colocar você não vai colocar meta, não vai organizar. Eu só quero que você liste os seus desejos e seus objetivos. E junto com os seus desejos e seus objetivos, o que você vai fazer? Você vai listar os motivos pelo qual você quer aquilo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui para vocês que eu quero emagrecer. Não é um exemplo, é uma verdade. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar também os motivos pelo qual eu quero, para eu me sentir mais saudável, para eu me sentir mais leve, para eu me sentir mais bonito, para eu me sentir melhor comigo mesmo, para eu poder admirar o meu corpo, né? Um outro motivo também, por exemplo, é eu cuidar do meu corpo, do meu templo. Porque eu recebo uns puxão de orelha por conta disso, né? Mas enfim. Mas sim, para eu cuidar do meu templo, por aí vai. Meu objetivo é... Ou então, vamos botar aqui, nem objetivo. Objetivo já tem um monte de exemplo. Um desejo. Eu tenho o desejo de adquirir um carro. Eu tenho o desejo de estar com uma namorada. E aí você bota os motivos, né? Por que você quer um carro? Eu quero um carro para facilitar a minha vida, para eu poder viajar, para eu poder sair para onde eu quiser sem ter que me preocupar com Uber, né? Sem ter que pegar ônibus, enfim, coloca aí, os motivos são seus. Meu desejo é namorada, eu quero para quê? Pra dormir de conchinha, pra assistir um filme comendo pipoca junto, né, por aí vai. Enfim, os motivos são seus, não são meus, eu tenho os meus. Então, pessoal, para essa primeira aula desse programa, o que vocês vão fazer é isso. Então, como eu falei, você vai listar os desejos, os objetivos e junto, né, ali, depois, enfim, você vai colocar os motivos pelo que você quer aqui. Muito bem, então a gente se encontra na próxima aula desse projeto, desse programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele joinha maneiro aqui pra gente. Se você acredita que esse programa vai servir para outras pessoas, por favor, compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, por favor, isso ajuda muito a gente, inclusive ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E a gente se encontra no próximo. Por favor, deixem seus comentários, o que você achou desse exercício, o que você está achando desse programa, por aí vai, isso ajuda muito a gente a continuar, a melhorar e etc. A gente se encontra então nos próximos vídeos. Gratidão a todos, eu desejo para vocês maravilhosos resultados e claro, né, um turbinado 2025.